Messias conversa com 8 ministros do STF e quer tete a tete com Moraes. Ou seja, ele quer olhar olho no olho de Moraes e vamos saber o que de fato vai ocorrer aqui. Quais são as prospecções em relação a este caso. Após o Senado rejeitar sua indicação ao STF, na quarta-feira, dia 29/4, o advogado-geral da União, Jorge Messias, já conversou com ao menos 8 dos atuais 10 ministros da Corte. As conversas se deram por mensagens de texto ou ligações telefônicas que ocorreram por iniciativa dos ministros que procuraram Messias para prestar solidariedade após a derrota. Segundo apurou a coluna do Metrópolis, aqui matéria do o titular da AGU recebeu o apoio dos ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, certo? Então está aqui, olha, e ele, Messias, que é um tete a tete. Apontado como um dos algozes de Messias, o ministro Alexandre de Moraes também procurou o advogado-geral da União por mensagem de texto e por ligação telefônica, mas não teve respostas. Os aliados do Messias diz não guardar mágoas de Moraes, mas ressaltou que a conversa com o ministro para acertar os ponteiros entre eles precisará ser pessoalmente só os dois. Aí, nem aqui fala o que de fato vai acontecer, né, nesta conversa, mas acredito eu que ele vai interpelar sobre essa situação do Alexandre de Moraes, inclusive ter agido, como dizem os interlocutores, que agiu contra a indicação de Messias. O que nós temos aqui, pessoal, que eu vou fazer aqui percorrer umas matérias com vocês aqui, né, para que vocês possam entender. Então aqui a gente tem, já que eu adiantei que o ministro não quer contato com, o Messias não quer contato com Alexandre de Moraes até então, até o dia de hoje que recebemos essa matéria. E aí, Messias, ele chegou pro Lula e falou assim, Lula, eu não quero mais trabalhar na AGU. E aí, o porquê disso que ele não quer? Messias não quer trabalhar mais na AGU justamente por conta de ter que de estar ali lidando diretamente, como faz durante a semana, que faz parte do seu trabalho, o ofício do seu trabalho, é lidar com os ministros no dia a dia, né? Despachando, algo nesse sentido. E o Messias não quer encontrar com Flávio Dino, que é um dos seus algozes também, há muito tempo, desde a indicação de Flávio Dino, que o Lula, naquela época, olha só, olhem bem, Lula tinha, na sua perspectiva, no seu leque de opções, existiam Flávio Dino e Messias. E nesta, rolou uma briga ali dos bastidores e foi o Flávio Dino. E não foi o Messias. Aí o Lula falou, Messias, você vai vir na próxima. E aí ficou tudo acertado. Já estava acertado desde a época do Flávio Dino que Messias viria na próxima. Só que o Messias não aceitou, né, não aceita até hoje e tem esse embate com Flávio Dino. No entanto, Dino faz parte do grupo que lutou contra o Messias, na indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Aí agora, pessoal, vocês vão começar a entender algumas coisas que aconteceram, que antecederam os dias da sua indicação, do dia da sabatina, e que podem ter causado aí, inflamado mais ainda a questão entre Messias e Alexandre de Moraes. Acompanhem comigo aqui. E aí ele pediu para sair da AGU. O Lula falou para ele, pessoal, para aguentar, segura as pontas aí, Messias, que as coisas vão se resolver. Ele disse, ele foi até o momento, não voltou atrás, disse que quer realmente sair fora. E aí nos corredores, pessoal, o que está acontecendo? Estão dizendo que há oportunidade do Messias entrar para o Ministério da Justiça, ser o ministro da Justiça de Lula.
E aí, o que ocorre? Neste sentido, teríamos ele como chefe ali da Polícia Federal, indicando talvez até um novo delegado da Polícia Federal, que pode, inclusive, aumentar, tá? Aumentar ali a energia em relação às investigações que ocorrem hoje sobre a Viviane Barsi de Moraes, em relação à contratação com o Daniel Vorcaro no valor de 129 milhões. Isso é um fato, tá? Isso aqui é um fato, é uma hipótese, tá? Estamos usando aqui uma hipótese que está acontecendo, que está havendo esse diálogo nos corredores, que ele pode para o Ministério da Justiça. Com isso, temos também Lula, tá? Lula também se preservando em relação ao Alexandre de Moraes. Enfraquecendo Alexandre de Moraes, ele se preserva também. Então são duas questões que estão envolvidas agora neste sentido. E aí, fora do campo das hipóteses, nós temos aqui, deixa eu trazer para vocês, que o Alcolumbre, tá, e o Alcolumbre esteve, na verdade, em reunião uma semana antes, que ele não queria receber de forma alguma, vou até sair daqui, ele não queria receber de forma alguma o Messias. Ele passou 4 meses recusando a presença do Messias. Eu não quero falar com o Messias, e ponto final. Porque o Rodrigo Pacheco era seu preterido. Mas conseguiram um encontro entre Alcolumbre, que participaram do encontro, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, nesta reunião. Era uma reunião que não era para ter vazado. E essa reunião vazou. Foi algo que deixou, inclusive, Alcolumbre muito puto da vida, porque ele não admitia que aquela reunião tinha sido vazada. Isso foi um fato. Nós acreditávamos, inclusive, que estava havendo uma articulação e que Messias ia passar na sabatina. Nós acreditávamos de acordo com que as coisas estavam acontecendo. Mas tudo mudou. Nós tivemos aí, né, uma diferença gritante, tivemos uma reação dos parlamentares em relação ao Messias, que muitos ficaram atônitos, inclusive ministros do próprio STF. Há também a articulação que foi mencionada de Alexandre de Moraes ligando para senadores e dizendo que não era para passar o Messias. Até dizem, né, em uma coluna da Malu Gaspar, que foi de uma forma intimidatória, talvez, como se esses senadores, esses parlamentares estivessem em casa no STF e estivessem recebendo a ligação do próprio Moraes. Então, isso foi algo nesse sentido, ó, não é para deixar passar o Messias. E o Alcolumbre ligava porque o Alcolumbre não é de atender telefone, começou a ligar para vários parlamentares, receber ligações e dizendo, conforme a coluna da Malu Gaspar, olha, faça o seu trabalho que eu faço o meu. Bom, foi aonde a coisa desandou para o Messias de fato. Tivemos resultado, a sua rejeição histórica, secular, né, algo que nós não víamos há 132 anos. Já na Nova República, nunca tínhamos tido uma recusa, uma rejeição de um ministro, tá? Após a fala Nova República, agora é recente, e nós nunca tínhamos tido esse tipo de rejeição desde a época de Floriano Peixoto, de 1894, um negócio que é um século atrás. Tínhamos a rejeição. Algo que ficou vergonhoso foi uma perda para o governo Lula, foi um sinal para o STF que não vamos permitir mais o aparelhamento do judiciário como ele vem sendo aparelhado. Isso foi um recado para o STF. Também para o governo Lula, que ele está enfraquecido, que ele não consegue mais articular, mesmo com os 12 bilhões que ele injetou em emendas, né, que ele injetou ali para os parlamentares, nem isso resolveu a vida do Lula. Então isso mostrou realmente um governo que está derretido, né? Lula ficou como um pato manco, podemos classificar dessa forma. E nós tivemos
com essa interação agora de que o Messias pode assumir o Ministério da Justiça, pode vir, é uma hipótese que está no Rádio Corredor, é provável que ele, se ele não resolver essa questão tete a tete com Alexandre de Moraes e se resolver, tá? Porque Alexandre de Moraes é outro que é peitudo também, vai bater de frente os dois, e aí, se ele for para o Ministério da Justiça, temos aí não só uma perda para nós, claro, porque a coisa é mais aparelhada ainda, mas eu sei que as energias vão estar voltadas para quem, né, prejudicou um cargo vitalício que ele teria pro resto da vida. Ele seria simplesmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, novo do jeito que ele é. O poder que ele teria foi ali esvaziado por ações de um ministro. Flávio Dino, por sua vez, não quer papo também, não tem conversa com o Messias, como eu já disse, do passado dos dois. Alexandre de Moraes, por sua vez, tem tentado ligar, mas vários interlocutores assinam embaixo que ele provocou sim, articulou sim. É mentira que Flávio Bolsonaro tenha articulado ali com Alexandre de Moraes. Podem ter havido articulações independentes, que é o que eu acredito de fato, que eu não acredito que tenha ali contato nenhum. Óbvio que não vai ter contato Flávio Bolsonaro com Alexandre de Moraes, mas podem ter havido, porque, para o nosso lado, nós não queríamos mais um ministro para perseguir, que é o ministro que vai apoiar a regulação das redes sociais, vai perseguir, é o que mandou prender as pessoas, os apenados, né, hoje, do 8 do 1, injustamente, é o cara que ninguém queria lá. E o Alexandre de Moraes, por sua vez, não queria, porque ele ia entrar para o time do André Mendonça, que enfraquece Alexandre de Moraes ainda mais. E assim, Alexandre de Moraes, essa conversa, não gostaria que ele entrasse para fortalecer o time de André Mendonça, que apoiou ele de forma pública o tempo inteiro. Alexandre de Moraes, então, talvez, pensando em se blindar, não quis assumir isso. E falou, não quero esse Messias aqui, quero o Rodrigo Pacheco, que era o preferido de Alcolumbre, e a gente sabe que Alcolumbre e Alexandre de Moraes são amigos de longas datas. Longas datas. São muito amigos. Por isso que o Alcolumbre falou aquela vez que mesmo que pedisse o impeachment do ministro, ele, com 81 assinaturas, que incluía a dele, diga-se de passagem, ele não assinaria, ele não pautaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é muito amigo do Alexandre de Moraes. E agora com essa conversa de que ele, agora se vocês me derem cargo para poder ficar, ser presidente novamente, eu assumo o impeachment, eu acho que é mentira, tá? Não acredito nisso, tá bom? Não acredito. Mas eu sei que agora com o Messias, se ele for para ser ministro da Justiça, teremos de fato, o envolvimento de delegados, de investigações que poderão ser menos benéficas, ou ser piores para o Alexandre de Moraes. Inclusive, né, teremos a blindagem de Lula, que é o Lulinha, que a gente já vai entrar nessa matéria aqui, que fala justamente a respeito do medo que ele vem sofrendo agora em relação ao seu filho. Veja só. Investigação da Polícia Federal contra Lulinha avança e preocupa Lula. Eita, rapaz. Seria bom, né? Para o Lula, se ele tivesse, então, o Messias ali, seria mais um, né? Que o Messias é mais forte, tem presença que o atual não possui, o atual ministro da Justiça. As investigações da Polícia Federal contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, avançaram significativamente nas últimas semanas. A descoberta sobre o filho do presidente da República levaram o próprio Lula, preocupado e assustado, a tentar blindar Lulinha no governo. Os movimentos ensaiados no Planalto já foram mapeados pelos investigadores. Os movimentos de Lula em favor do filho não impactaram as investigações que continuam.
A investigação sobre o escândalo do INSS é flanco mais avançado na caçada do STF contra corruptos da cúpula do poder. Fará barulho nos próximos dias. Então, meu amigo, minha amiga, teremos barulho. Semanas aí que vão vir com muito barulho. Fora essa do STF, Messias e caso Master, que já vou entrar no caso Master também, temos novidades. Mas em relação ao Lula, tá? Está cada vez mais evidente. Tivemos Flávio Dino, inclusive, que não autorizou ali a quebra de sigilo telemático, bancário, econômico, telemático do Lulinha, né? E nem da Roberta Lutzinger, que é a melhor amiga da esposa do Lulinha e amiga do Lula. Inclusive as duas, né? Roberta Lutzinger e a esposa dele, não sei se é a Marta ou a Amanda, elas duas possuem uma mesma tatuagem em cada pulso. A mesma tatuagem, as duas. São amigas, então, de longas datas. E Lulinha está aparecendo nas investigações da Polícia Federal, que é o que aparece aqui nessa reportagem da Veja, tá? Então ele está tendo e a polícia está mapeando o que o Lula tem feito para tentar blindar o próprio filho. Lembra que ele falou? E se for que peguem, que não sei o quê. Mas ele começa já a jogar o filho para jogar a paternidade para outro. Daqui a pouco ele está jogando para Bolsonaro. Ó, Bolsonaro, esse é seu filho, filho teu. É o que ele faz. Bolsonaro vai ter que assumir o filho. Não vai assumir. A gente sabe disso, mas a Polícia Federal está realmente trabalhando em andamento nesta investigação que vai ferver os próximos dias, só para que você saiba, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá. Trazendo aqui, que é a proposta aqui que eu tenho para a proposta de delação que Daniel Vorcaro tem deixado a desejar. Daniel Vorcaro tem feito um grande papelão. A Polícia Federal está avançando nas investigações a cada dia, o que não traz fatos novos, e sim encontrados através de um trabalho investigativo, o que prejudica quaisquer que sejam delações de Daniel Vorcaro, e ele está nesse mimimi. Eu estou vendo que o André Mendonça está começando a perder a paciência com ele. A Polícia Federal já está sem paciência com Daniel Vorcaro. Até porque é um trabalho a mais lá dentro da superintendência e agora ainda mais com a presença de PH Costa, que está lá na superintendência da Polícia Federal e diz que vai delatar, vai citar Celina Leão e ministros do STU, parlamentares do Distrito Federal, deputados distritais, tá? E talvez até inclusive, com certeza, o Ibanez. Vamos ver aqui na matéria do Globo, que saiu de Lauro Jardim. A proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa começa a ganhar força. O ex-presidente do BRB elencou inicialmente 20 situações de negócios heterodoxos e esquemas de fraudes de quem participou ou de quem tem conhecimento em transações com o Banco Master. E naturalmente, as pessoas que estariam envolvidas nelas. Alguns nomes do cardápio não surpreendem. Tá aí, ó. Ibanez, Rocha. Cadê Ibanez? Ibanez sumiu. É um exemplo. Já a atual governadora Celina Leão deve aparecer como uma das novidades da lista. A relação inclui ainda um ministro do TCU, um dirigente partidário do Centrão, funcionários de carreira do Banco Central e deputados, tá aqui no plural, distritais de Brasília. Parlamentares federais, como deputados e senadores, ficarão de fora. Parlamentares federais, como deputados e senadores, ficarão de fora. Costa promete provas sobre todos os personagens que citará. As conversas preliminares entre a defesa de Costa e o PGR já começaram, mas são, repita-se, trâmites iniciais do processo de delação. Então, a atualização às 10h21, a assessoria de Celina Leão enviou a seguinte nota. Abre aspas.
Sobre a nota que cita o seu nome na delação do ex-presidente do BRB, Celina Leão disse, abre aspas, nunca tive relação com Paulo. Todo mundo sabia que ele seria o primeiro a sair do meu governo. Toda a auditoria que realizamos no banco já está com a Polícia Federal e a Justiça. Estou empenhada em ajudar a punir quem tentou prejudicar o BRB. Dizer que nunca gostei nem confiei nele é tudo que Paulo Henrique pode falar a meu respeito. Eu não vejo como isso pode ajudá-lo a se livrar das gravíssimas suspeitas que pesam sobre ele. Como nova governadora de Brasília, tenho feito o que o movimento exige, transparência total sobre os fatos, colaboração irrestrita com as investigações e a esperança de que aqueles que roubaram o BRB sejam punidos com rigor da lei, fecha aspas, Celina Leão. Vale lembrar, pessoal, para quem está meio assim perdido, que quem indicou esse presidente do BRB foi Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é do partido PP, que é o mesmo partido da Celina Leão. E a Celina Leão, em gravações anteriores, tá? Inclusive que chegaram à mídia, onde aparece ela falando que tinha solicitado para o Ibanez sair fora desse negócio que ia dar ruim. Ibanez não escutava ninguém. Tem essas... Eu vou trazer essa gravação, não consegui encontrar ela, mas tem uma gravação e algo nesse sentido. Então, a coisa para a Celina Leão pode começar a apertar, até porque mesmo se ela não participou, mas se ela teve conhecimento e não agiu, aí a gente está tratando do crime de prevaricação, que é grave. Isso pode pesar contra a Celina Leão e contra a sua candidatura ao governo do Distrito Federal para 2027. O que nós sabemos é que agora, com a delação de Daniel Worcaro prejudicada, atrasada, sem que ele ande, dê passos importantes, até porque ele não quer ele não quer restituir o valor do BRB, ele não quer restituir o valor do FGC, do Fundo de Garantia, que ele se apoiou para poder dar o golpe que deu. Então, nós temos Daniel Worcaro dificultando cada vez mais. Eu não sei por que André Mendonça até agora permanece com esse cara dentro da superintendência. Se ele não vai falar nada, se ele vai ficar calado, eu sei que para proteção dele é importante. Pensando na proteção dele, para proteção, claro, proteção dele, porque se uma hora a coisa aperta mais, e vai apertar, ele por sobrevivência, não porque ele quer, mas por uma sobrevivência, ele vai falar. A gente sabe que ele, por ser líder, ele, pela lei, ele não pode ali receber o apaziguamento completo da pena, né? A pena não pode ser, então, ali completamente, mas ele tem benefícios que podem ali ensejar para si muita coisa positiva, como redução de pena, valores menores que ele deverá restituir, que é uma das grandes dificuldades hoje dele de restituição, é porque o dinheiro dele espalhou. Agora existe um culpado para tudo isso, que não está sendo comentado, mas que logo vocês vão escutar falar também, que é o Dias Toffoli. Dias Toffoli, ele poderia muito bem, tá? Ele passou 76 dias sentado em cima desse processo, escolhendo investigadores à mão, a dedo, e enrolou, pegou as provas, prejudicou como é que se fala? A cadeia de... As provas, sendo mais simples aqui, prejudicou porque ele sentou em cima e ficou com estas no seu gabinete. E agora, depois de 76 dias, é claro que o dinheiro, é claro que as coisas, o fator cronológico, ele influencia muito nessas investigações. E o dinheiro pode ter ido para diversos lugares, aí é lavado, é comprado imóvel, é comprado bens, serviços, que a gente não imagina. E isso pode ter prejudicado, sim. Aí prejudica Daniel Worcaro, que não tem o valor para restituir. Aí o Paulo Gonet, que a gente sabe que está ligado a galera dali toda, ele, se você não restituir, porque isso é uma delação dupla, né? Delação para a Polícia Federal e para o PGR. Então o PGR vai fazer as
as suas contestações e as suas exigências também. E nessas exigências pode estar de restituir um valor que ele não tenha condições de pagar. Vocês já pararam para imaginar nisso? O problemão que isso pode trazer? Então, é um impasse que nós estamos agora diante deste caso. Agora as investigações elas precisam andar. Eu torço para que, por mais que seja ruim, a gente já está no final do governo, mas o ministro da Justiça aí, se for o Messias, para que ele meta quente com tudo para poder investigar Alexandre de Moraes, né? Para a gente ter aí esse caso Márcia sendo resolvido, a alta cúpula caindo. Isso vai ser muito bom para a nossa campanha, inclusive de 2027 de Flávio Bolsonaro, porque reforça mais uma vez, se comprovado que que a gente sabe, a gente não pode acusar aqui, porque senão a gente pode receber um processo, mas se isso for comprovado pela Polícia Federal, Flávio Bolsonaro sobe nas pesquisas, cai governo Lula ainda mais. Essas investigações, o problema é a investigação contra o Lulinha, que aí estaria prejudicada, né? Se a gente for parar para pensar aqui, fazer o contrapeso das coisas, então poderia blindar Lulinha e prejudicar Moraes. Então são coisas que é um jogo de xadrez, pessoal, mas que envolvem tantas peças, que pra gente trazer tudo para vocês assim, sintetizado, não é muito fácil, mas acredito que eu tenha conseguido trazer. Eu gostaria de, antes de nós falar com vocês agora, tá? Eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante. Se você puder nos ajudar com o Pix também, ajude-nos, porque nós dependemos exclusivamente dos nossos seguidores, e eu peço a sua ajuda nesse momento. E com isso, eu agradeço sua presença até aqui.